2 Coríntios 4, versículo de 8 a 10, diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Amém? Vamos orar só mais uma vez. Pai querido, eis aqui a leitura da Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, derramando da unção do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, desfrutar daquilo que a Tua palavra tem para falar conosco nessa noite, Pai. Trabalhe em cada coração, para louvor da Tua glória, que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma definição hoje, a gente vê até algumas ilustrações a respeito da fé. Costumam falar por aí que fé, o cidadão faz até uma ilustração, né? Tem um pedaço de caminho, ele fala que fé é você ir caminhando aonde não tem chão, porque conforme você caminha, Deus vai colocando o chão. Em definição, essa situação da fé é mais ou menos: fé é colocar o pé, pois Deus colocará o chão. Naturalmente, que ao ouvir isso acaba nos animando. Isso acaba nos dando um fôlego de ânimo. Por quê? Porque nós cremos que Deus nos ajudará na nossa locomoção e realização dos nossos planos. Afinal de contas, é muito confortável para mim, para você, saber que eu vou colocar meu pé e que Deus vai colocar o chão e Ele vai me sustentando durante a minha caminhada. É muito confortável, muito realizador saber que meus planos vão dar certos, independente daquilo que Deus tem. Por quê? Porque eu vou colocar meu pé e Deus vai colocar o chão. Amém? É bem verdade também que Deus não deseja que nós fiquemos parados. Deus deseja que nós estejamos sempre em movimento. Mas entenda que existe uma diferença. E aí preste atenção nisso que Deus quer falar contigo nessa noite. Porque nem sempre andar é sinal de progredir. Nem sempre andar é sinal de que você está avançando, que você, se eu posso dizer assim, está sendo promovido ou passando de fase. Afinal de contas, o que nós podemos dizer a respeito disso? Do povo que ficou 40 anos andando no deserto. Eles estavam andando, mas eles ficaram 40 anos andando, sem progredir. Eles ficaram 40 anos andando, sem sair do lugar. E aí você já começa a pensar: bom, então caminhar, mas existe algo aí que nós precisamos ter em nossa mente. E eu quero que isso fique gravado na tábua do seu coração, que nem sempre andar é sinal de progredir. Tem vezes que nós estamos como aquele povo, andando, mas nós não saímos do lugar. Aí você fala: meu Deus, mas é melhor estar andando do que ficar parado. Calma. Porque se nós analisarmos, por exemplo, o apóstolo Paulo, teve vezes que ele ficou preso. Sim ou não? Paulo, ele ficou preso. E aí você fala: olha, Paulo estava preso. De maneira nenhuma ele estava progredindo. Não tem como aquele homem estar progredindo estando preso. Estou entendendo. Mas nós podemos também analisar outro fato. Podemos analisar outra situação, como a de Eliseu, por exemplo. Eliseu, logo que ele começa o seu ministério, logo que ele começa a ter a unção derramada sobre a vida dele, que ele: olha, agora é você, Eliseu. Capricha no que você tem que fazer. Aí Eliseu diz: amém. A primeira ordem de Deus para ele é: volta. Ou seja, Eliseu, ele andou para... Mais uma chance para você. Eliseu andou para trás. E aí, de repente, quem viu Eliseu, da onde estava, tendo que voltar, falou: aquele homem não está progredindo. Aos nossos olhos, nós podemos olhar
nós podemos fazer através da régua que nós temos, que quem estava progredindo, é óbvio que hoje nós temos o conhecimento da palavra e nós sabemos que não, mas naquela época, se nós pudéssemos traçar um gráfico, falar alguma coisa que estava acontecendo, nós falaremos, olha, aquele povo que está andando está progredindo, Paulo que está preso está parado. Eliseu então teve que andar para trás, mas entenda que aquele povo ficou 40 anos andando, sim, mas andando em círculo. Paulo estava preso, mas enquanto Paulo estava preso, ele cansou de fazer cartas para as igrejas aonde ele havia de admoestar, ele havia de ensinar, e Paulo preso ficava escrevendo carta. Paulo preso clamava a Deus, e Paulo preso ouvia a voz de Deus que falava com ele. E Eliseu então estava naquele lugar e teve que começar a andar para trás. Ele estava num ponto e teve que retroceder, mas entenda que Eliseu, quando retrocedeu, ele operou o primeiro milagre do ministério dele. Então, o que o Espírito Santo está falando para mim, o que o Espírito Santo está falando para você é que o povo ficou 40 anos andando no deserto. Paulo estava preso, mas estava ouvindo a voz de Deus. Eliseu teve que andar para trás e operou o primeiro milagre da vida dele. E o que fica bem claro para nós é aquilo que eu falei para você anteriormente, que nem sempre andar significa progredir. Entenda que para o povo de Deus, para aquele que é ungido, para aquele que é chamado por Jesus Cristo, progredir tem uma conotação, uma denotação, um significado diferente. Eu vou falar para você mais uma vez, existia um povo que ficou 40 anos andando no deserto. Aos olhos humanos, aquele que estava em movimento é que estava progredindo. Paulo estava preso na prisão, parado, sem saber para onde ir, não tinha muitas possibilidades. Mas Paulo, estando preso, ouvia a voz de Deus, clamava por ele e ele respondia, escrevia cartas com o mandamento de Deus. Eliseu teve que andar para trás, mas ele andou para trás para operar o primeiro milagre do ministério dele. Entenda que progredir para o povo de Deus é sempre andar numa direção que é para mais perto do Pai, é estar mais perto de Deus, é conseguir ouvir a voz de Deus mais de perto. Por vezes nós estamos doentes, na cama de hospital, mas é lá que nós encontramos com Deus. Estamos privados da nossa liberdade, assim como Paulo, mas é lá que nós reconhecemos e começamos a ouvir a voz de Deus. O que a Bíblia nos mostra incessantemente é que, independente da situação, o importante é estarmos próximos do nosso Pai. De nada adianta termos do bom e do melhor e estarmos distantes do nosso Deus. O importante é sabermos que, independente da situação, o que importa é nós estarmos próximos. Hoje você pode estar de repente se sentindo fraco. Hoje de repente você pode estar se sentindo numa situação que você fala, olha, eu não estou progredindo. Eu estou parado nessa situação. Eu estou andando para trás. Eu estou aqui nessa situação que parece que eu estou num cárcere. Mas se você está parado e ouvindo a voz de Deus, eu convido a você a dar uma glória para o teu Pai. Se você de repente está preso, mas está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, eu te convido a dar um aleluia para aquele que vive e que reina. Independente daquilo que você está vivendo, o importante é nós estarmos próximos de Deus. Hoje de repente você está se sentindo fraco, mas pela fé você sabe que amanhã você vai estar melhor, porque você está mais perto de Deus. Eu posso ouvir um glória por causa disso? Você pode ter andado para trás, está morando de favor na casa de alguém, mas se estiver perto de Deus, Ele está ministrando sobre a sua vida lá. E eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Estamos próximos do Pai e lembramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Eu não sei se você de repente ama esse Deus. Eu não sei se de repente você escolheu esse Senhor como seu Senhor e Salvador. Mas eu quero te convidar a você nessa noite, se de repente você ama esse Deus, para você levantar as suas mãos ao céu e falar, Deus, muito obrigado por isso que o Senhor tem feito na minha vida. Eu estou preso, eu estou encarcerado, eu estou andando para trás, mas eu comecei a entender que todas as coisas cooperam e é nessa situação que o Senhor irá ministrar na minha vida. Porque Paulo preso ouvia a voz, que nem você. Elias andou para trás para operar um milagre, que nem você. Deus está operando o sobrenatural na sua vida, não só nessa noite, mas durante todo esse período que você achou que Deus estava longe. Então glorifica esse Deus, exalte o nome dele, pois ele não te abandonou nessa caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Isso só é possível, essa certeza de que Deus está conosco por conta da fé que nós nutrimos em Cristo. E a fé, entenda bem isso, que a fé vai muito além de locomover-se, crendo na fidelidade de Deus. A fé, ela vai além de você andar crendo que Deus vai colocar o chão.
A fé é você crer que Deus está naquela situação, quando você está parado, quando você está em movimento, quando você está em situações adversas. Afinal de contas, qual é a definição de fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se... Isso é a definição de fé. A definição de fé é você saber que Deus está presente nessa situação que você está passando, independente de quão ruim ela possa ser. E aí você fala, meu Deus, mas não é possível que Deus esteja nessa situação. Meu Deus, não é possível que Deus tenha escolhido essa situação para trabalhar comigo. Ah, queridos, Deus sabe como trabalhar. O pai sabe como falar com o filho. O pai sabe o jeito que ele faz para conseguir fazer com que o filho faça a vontade dele, ainda que o filho seja rebelde. O pai, quando vai acordar o filho de manhã e o filho começa a saracutear, falando que não quer ir para a escola, falando que não quer fazer tal coisa, o pai fala, levanta menino, senão eu te bato. Ele não atende. Levanta menino, senão eu vou fechar a janela. Ele não atende. Mas quando o pai fala, levanta menino, senão você não vai ver desenho. Pum. O pai sabe como trabalhar com o filho. E de repente o não ver desenho para um passa tranquilo, enquanto para o outro, quando o pai fala, olha, você não vai comer chocolate. E aqui eu estou dando exemplos bem lúdicos para você, para que você possa entender. Porque entenda que com Paulo não foi. Paulo ficou preso. Eu não sei contar você, mas de repente se bate a Polícia Federal na sua casa, aquele japonês lá bate na sua porta e fala, olha, o senhor por favor me acompanhe. Você lá vai falar, o inimigo está furioso. O inimigo quer acabar comigo. Deus Todo-Poderoso queima esse japonês. Seriam poucos aqueles que iriam crer que essa situação ia cooperar para o seu crescimento. Você ia falar, meu Deus, eu não acredito. Meu Pai do céu, essa doença, como que Deus vai fazer para que essa doença faça com que eu possa crescer dentro dela? Queridos, Deus sabe como trabalhar com esse irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, Deus sabe como trabalhar com você. Deus sabe aonde o seu calo aperta. E entenda que essa carta, por exemplo, que nós lemos, esse verso de Coríntios, foi Paulo que escreveu. Paulo escreveu uma carta para essa igreja que estava localizada na cidade de Corinto. E essa igreja, ela tinha um papel muito peculiar no sentido histórico que estava acontecendo. Afinal de contas, ela estava localizada numa importante cidade. E Paulo, ao chegar naquele lugar, implementou uma igreja, começou a trabalhar naquele lugar. Muito bem. Que maravilha de Deus. Paulo implementa uma igreja, a igreja cresce, a igreja fica grande, fica enorme. E aí as pessoas começam a pregar, falando da liberdade, que Cristo nos libertou, que retirou o castigo do cativeiro, que foi para a liberdade que Cristo nos comprou. E aquela cidade de Corinto era localizada assim como se fosse numa cidade como o Rio de Janeiro, onde tem muitas praias, carnaval, Réveillon, show do Alok, e essas coisas todas que a gente vê. As pessoas vão para cima e para baixo, as pessoas andam, sambam, e aí as pessoas começam a falar, olha, foi para a liberdade que Cristo nos... E aí Paulo olha para aquela situação de longe e fala, olha, a liberdade que Cristo conquistou para nós não é bem essa que vocês estão estabelecendo dentro da igreja. Eu agora de cabeça não sei te falar quando foi que Paulo escreveu essa carta. Mas se eu pudesse parafrasear, Paulo falaria assim, olha só. Foi para a liberdade que Cristo nos conquistou. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas existe uma deturpação da realidade que vocês estão fazendo e vocês estão trazendo para dentro da igreja. Essa liberdade que vocês estão implementando dentro da igreja não é essa liberdade que Cristo prega, que eu prego, que eu admoesto vocês. Eu não sei que ano foi escrita essa carta, mas se Paulo escrevesse 9/20/23, essa carta ela seria muito atual para nós.
Porque hoje em dia o que acontece conosco é que nós, e quando eu digo nós, é o corpo, como igreja, como um todo, é que a igreja tem feito táticas, a igreja tem feito planos, a igreja tem se moldado para que cada vez mais nós venhamos aparecer com aquilo que está lá fora. A fim de angariar pessoas, a fim de trazer pessoas, nós cada dia mais estamos nos moldando para que as pessoas adentrem aqui e se sintam à vontade de acordo com aquilo que elas vivem lá fora. E entenda que muitas vezes as pessoas falam, olha, isso aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entenda que tudo que eu estou falando é coisa que você já ouviu, coisa que você já viveu, coisa que você viu acontecer. E isso vem corrompendo o mundo cristão. E aqui eu não estou fazendo crítica a nenhuma igreja. Mas, por exemplo, a mim, e aí eu posso de repente ser chamado de... Como é que se diz hoje em dia que o pessoal chama? Intolerante, ou então religioso, ou então legalista, mas eu me converti, se assim eu posso dizer, um pouco velho. Eu já tinha uma certa vivência e convivência. Então, eu estou falando de mim, não estou falando de você. Se você se sente à vontade, amém. Eu estou falando de mim. Eu, quando entro numa igreja, por exemplo, que é preta, eu me lembro do Canecão. Do falido Canecão. É uma coisa minha. Então eu procuro igrejas que me remetam a uma igreja. Eu acho engraçado quando eu entro numa igreja e não tem uma cruz, por exemplo. Quando não tem Jesus Cristo, não tem nada. Parece um anfiteatro, parece um teatro municipal. Aquilo me causa, a mim, causa espanto. E aqui eu estou novamente usando um exemplo lúdico para que você possa entender do que eu estou falando. Porque eu poderia, por exemplo, falar de adultério. Adultério, queridos, é indiscutível. Adultério não há o que falar. Adultério não tem discussão. Mas, porém, contudo, todavia, eu não quero ficar aqui dando nomenclatura aos pecados. Eu quero aqui sim falar a respeito do que estava acontecendo nessa igreja, que tem se repetido nos nossos dias de muitas maneiras. E o que Cristo nos convida é que nós modifiquemos o nosso caráter, o nosso pensamento, o nosso comportamento, os nossos costumes, mas isso tudo tem que estar interligado, porque de nada adianta de repente você usar uma roupa que cubra da sua cabeça até os pés e o seu coração está impuro. De nada adianta de repente você estar andando com uma Bíblia muito grande debaixo do teu braço e você está saindo com quem não deve, roubando. Entenda que o que Cristo quer de nós é o nosso coração, em todo o nosso entendimento, ligado a Ele. Porque sem essa combinação de mudança de comportamento, de atitude, de costume, de coração, de mente, nós cairemos na vala comum da hipocrisia. E aí, queridos, é o que nós temos visto aí, à torto e à direita acontecer. E o nome de quem é envergonhado não é o meu, não é o seu. É o nome de Cristo. De vez em quando aparece no RJ, de vez em quando aparece nos jornais. Eu me lembro certa feita que apareceu de maneira muito lícita, muito explícita, um pessoal orando para que Deus abençoasse o suborno que eles estavam recebendo. E aí, queridos, isso é uma coisa que nos causa verdadeiros arrepios. É uma situação que nós olhamos e nós falamos, meu Deus, Paulo tratou desses assuntos lá com Coríntios. Isso se repete, vem se repetindo, vem acontecendo até os nossos dias. E aí você me pergunta, mas qual é o caminho que eu tenho que seguir para que isso não venha acontecer comigo? Nós temos que perseguir a Cristo.
Nós temos que andar atrás da palavra de Deus, nós temos que seguir os mandamentos que Ele nos deu, nós temos que ler a palavra, porque só através disso, porque a palavra é ela que vai esmiuçando os nossos entendimentos, ela que vai quebrando os nossos sofismas, ela que vai trazendo a libertação, ela que vai tirando do cativo do cativeiro. É através da palavra de Deus que a nossa mente é mudada, é através da palavra de Deus que nós vamos sendo transformados dia após dia, é através de ouvir a pregação da palavra que as coisas vão mudando, é através daquilo que nós entregamos para Cristo, através da nossa vida, quando nós viemos, por exemplo, quando um dia como o de hoje, que você veio até a casa de Deus para ouvir da palavra de Deus, para ser confrontado pela palavra de Deus, para ouvir da palavra de Deus, para ser transformado pela palavra de Deus, é nesse momento que você sacrifica na presença do Senhor, que Deus derrama as bênçãos sobre a sua vida, porque Deus sabe da tua vontade, mas hoje você veio à casa de Deus pela fé que você tem em Jesus Cristo, e hoje Jesus Cristo resolveu falar assim: olha, eu vou te entregar algo especial, eu vou entregar para você ensinamentos, eu vou falar para você como a sua vida vai ser mudada, eu vou te entregar aquilo que é o mais rico, que é a salvação, que é o meu ensinamento, porque entenda, tudo aquilo que você pode juntar nessa terra vai ficar pelo tempo, mas a salvação que Jesus Cristo tem para a sua vida, que foi conquistado na cruz, isso não existe verme que coma, não existe nada que possa tirar de você aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então nosso objetivo qual é? Perseguir a Jesus Cristo, os ensinamentos, aquilo que Ele nos disse, para que nós possamos ser mudados e moldados pela palavra que Ele nos deixou. Mas nós cremos, nós sabemos que apesar de nós perseguirmos, apesar de nós irmos atrás de Jesus Cristo, nós vamos seguir, nós vamos andar, mas nós jamais vamos conseguir chegar à estatura de Cristo. E aí você automaticamente se questiona: para que eu vou começar a perseguir aquilo que eu jamais vou alcançar? É a mesma desculpa que você usa de repente para não começar uma dieta. Que você fala: para que eu vou fazer uma dieta para perder 50 quilos se eu não consigo perder 3? E aí você nem começa. Nós, queridos, entenda bem isso. Nós seremos sempre pessoas que perseguiremos o inatingível. Ah, isso aí está demais para mim. Mas entenda que é justamente para isso que serve a graça que Deus colocou sobre a nossa vida. Entenda que a graça, ela não é um motivo que você tem para parar de perseguir o inatingível. A graça, ela existe para te fortalecer a continuar perseguindo aquilo que você não pode atingir. As pessoas hoje em dia falam hipergraça, as pessoas colocaram a graça de uma maneira sobrenatural que te dá direito de chutar o balde lá para longe e falar: ah, sua graça me basta. Mas entenda que a graça, ela não existe para isso. A graça não é um vale, a graça não é algo que Deus te entregou para que você possa sair distribuindo a torta e a direita falando que você está livre. Sim, você é livre, mas a graça, ela te impulsiona, a graça é que te sustenta, a graça é que te guarda, a graça é que te faz olhar para Cristo e falar: é aquilo que eu quero. Eu sei que Cristo é inatingível, mas eu vou continuar seguindo, porque cada vez que eu sigo, cada vez que eu dou um passo, Ele dá 3, cada vez que eu dou 2, Ele dá 8, e por isso que eu persigo a Cristo, porque eu sei que quando eu começo a perseguir o inatingível, eu rompo barreiras. Guarde isso. Guarde 2 frases de hoje. A primeira é que nem sempre andar é progredir. Nem sempre andar é progredir. E a segunda frase é: perseguir o inatingível é que me faz romper barreiras. Eu não sei, e aí eu tenho que falar daquilo que eu vivi. Eu não sei se você já teve a prática de um esporte na sua vida. Eu não sei se você já fez aqueles esportes que são de fundo, tipo corrida, maratona, natação, que aí você fala: olha, eu quero correr 25 quilômetros. Aí você fala: meu Deus do céu, mas eu nem levanto da cama. Como é que eu vou correr 25 quilômetros? Para você, naquele momento, os 25 quilômetros parece inatingível. Para você nadar uma piscina olímpica de fora a fora, debaixo d'água, parece inatingível. Mas quando você dá o primeiro passo, a graça começa a te empurrar na direção de Cristo. Quando você dá o segundo passo, a graça te envolve.
Quando você dá o terceiro passo, a graça te impulsiona mais um pouco. E aí quando você vê, se você olhar para a sua biografia hoje, você vai ver quantos inatingíveis você já alcançou. Quantas coisas que lá no início da sua caminhada cristã, e aqui eu queria fazer uma pergunta, quantos aqui têm 5 anos de convertido? Quantos aqui têm 10? 20? 30 anos de convertido? 40? Ninguém mais vai falar. Ninguém vai mais falar aqui. Mas no início da sua caminhada, quando você tinha 1 ano, e olhando para você agora que tem 30 anos de convertido, olha quantos inatingíveis você alcançou. Você pensou, olha, eu jamais conseguiria largar do cigarro, e olha você aí sem cigarro. Olha, eu jamais conseguiria largar da bebida, e olha você aí sem bebida. Olha, eu jamais conseguiria largar do jogo, e olha você aí sem o jogo. Olha, eu jamais conseguiria largar daquele pecado, e olha você aí que largou. De repente você tinha muitos impossíveis, inatingíveis na sua vida. De repente era impossível para você estar vivo hoje, mas por causa de Cristo, olha você vivo aí, ó. Era impossível você fazer faculdade, mas olha a faculdade que você fez e era inatingível. Era impossível ter uma casa, e olha a casa que você conquistou aí, que era inatingível. Era impossível ser usado por Cristo, mas olha Cristo te usando aí por onde você tem ido, pregado a palavra, resgatado almas, evangelizado, fazendo a diferença onde você passa. Era tantos impossíveis, mas você só tinha um objetivo na sua vida, que era derrotar o destino que o diabo havia lhe dado. E você só conseguiu isso por quê? Porque a graça foi derramada sobre a sua vida, conquistada na cruz do Calvário, e foi te empurrando. Você resolveu perseguir o inatingível, e olha quantas barreiras você rompeu. Eu não sei quantas barreiras o Espírito Santo coloca na sua mente, coloca no seu coração hoje, mas você conseguiu romper barreiras. Quantos aqui conseguiram romper alguma barreira na sua caminhada? Quantos aqui na sua caminhada olha quanta coisa eu larguei, que eu achei que eu não conseguiria largar. Olha, eu aqui vivo, e não era nem para estar vivo mais, mas foi Cristo que me manteve de pé, foi a graça que me empurrou. Eu não sei qual foi o inatingível que você resolveu perseguir um dia, mas você conseguiu romper barreiras, porque Cristo estava do outro lado te esperando, e aquilo que parecia impossível, você conquistou. O amor de Deus parecia algo tão distante para você, mas por conta do sacrifício da cruz do Calvário, o amor de Deus te conquistou e te envolveu um dia. Você que é salvo, remido no sangue do Cordeiro, erga as suas mãos ao céu, glorifique aquele que é poderoso e que te resgatou, porque Ele tem te mantido de pé. E aplauda a Deus, pois Ele é digno. E aí nós chegamos aqui porque vale a pena perseguir a Cristo. Vale a pena andar atrás daquele que parece ser inatingível, porque quando nós começamos a chegar perto daquele que parece ser inatingível, as situações ao nosso redor começam a se levantar, as pessoas começam a te chamar de religioso, as pessoas começam a colocar sobre a sua vida uma série de capas que não são suas, começam a te chamar de bitolado, começam a te chamar de Bíblia, começam a te chamar de uma série de coisas, começam a colocar em você uma série de apelidos e alcunhas, mas o mais importante é nós estarmos andando atrás daquele que é inatingível. De repente, quando você começa a fazer uma caminhada na direção de Cristo, parece que as portas começam a se fechar, mas como eu disse no início, nós temos a certeza de que nosso Redentor vive, nós temos a certeza de que Ele continua de pé, nós temos a certeza que Ele tem feito o impossível, e é Ele que tem nos sustentado. E quando nós começamos a caminhar, quando nós começamos a andar, as tribulações elas vêm sobre as nossas vidas, as angústias continuam vindo sobre as nossas vidas, os desânimos, a perplexidade, tudo aquilo continua e prontamente vem contra nós. Porque para nós progredir é sempre estar andando. Mas o que Deus está falando para nós é que, do jeito que você está progredindo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar, olha, você acha que não está, mas você está progredindo. Amém. Aí você fala, olha, mas minha vida financeira está de tal jeito, mas Deus tem falado contigo. Olha, eu estou caminhando para trás, mas o seu milagre vai logo acontecer. Olha, mas eu perdi a minha casa, mas Deus está restaurando a sua vida. Olha, mas eu perdi determinada situação, mas Deus tem operado na sua vida de maneira constante, que Deus tem querido, Deus está requerendo, Deus está querendo falar contigo. É o seguinte, você de repente está atribulado, mas não angustiado, porque você sabe que seu Deus vive, amém? Amém.
Você está perplexo, mas você não está desanimado, porque você se colocou de pé mais uma vez e veio atrás de Deus nessa noite. Você de repente está sendo perseguido, mas você não está abandonado, porque existe um Deus no céu que tem te guardado dia e noite e Ele jamais dorme. Você de repente até caiu na sua caminhada, mas entenda que você não está destruído. Você de repente caiu na sua caminhada. Você de repente passou por situações que você não imaginava, mas você não está destruído. Você ainda está de pé. Você continua caminhando. Você continua crendo num Deus que te resgatou e que te colocou de pé. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque você crê que Deus pode restaurar aquilo que você tem colocado diante dele. Você de repente ficou atribulado, você de repente ficou perplexo, mas você não está desanimado. Você continua caminhando, você continua perseguindo a Cristo, você continua crendo que Ele é seu Redentor, você continua crendo que Ele é um Deus vivo. E do jeito que você está, o Espírito Santo de Deus fala para você nessa noite: você está progredindo, você está andando sim. Por quê? Porque você tem buscado, você tem conseguido, você tem alcançado intimidade com seu Pai. Você está de repente encarcerado, mas Deus está falando cada dia mais contigo. A situação parece adversa, mas o céu tem olhado para você e tem dito: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, porque cada dia que passa você tem se aproximado mais de mim. E aí, conforme você se aproxima mais de Deus, Deus te aproxima mais dele, e aquilo que parecia inatingível, que era Jesus Cristo, se faz presente, começa a morar dentro de você, e você vê que aquilo que era inatingível, hoje em dia, mora dentro do seu coração e fala contigo de maneira audível, porque quando você começou a perseguir o inatingível, você rompeu barreiras, e Deus falou: é nessa casa que eu quero morar, é nesse lugar que eu quero ficar, é com Ele que eu quero falar, é nessa vida que eu quero operar, eu quero restaurar tudo aquilo que ela perdeu, eu quero refazer tudo aquilo que Ele deixou para trás, eu quero refazer, porque o inatingível se tornou morada no nosso coração e falante conosco, dia após dia. Amém? Eu não sei se você crê nessa palavra, eu não sei se você de repente chegou aqui no primeiro caminhar do verso, que diz que nós estamos angustiados, que diz de repente que nós estamos abatidos, mas entenda que você não está destruído. Eu não sei se de repente você se sente atingido, mas entenda que, como eu disse aqui no início, na palavra de ofertório, você ainda está vivo. E existem possibilidades de Deus para a sua vida ainda hoje. De repente você chegou aqui atribulado, você chegou aqui perplexo, você chegou aqui sendo perseguido, mas você não está abandonado. Você de repente foi derrubado, mas você não está destruído. Você de repente tem passado por lutas e por tribulações, e você fala assim: olha, eu preciso de um toque desse Deus, porque eu quero sentir exatamente isso que Ele está falando, porque eu só estou na primeira fase, eu estou atribulado, mas eu não quero ficar angustiado, e eu estou angustiado. Eu de repente estou me sentindo destruído, mas olha para esse irmão que está aí do seu lado, ele não está destruído não. E ele consegue até ficar de pé nessa noite. Convida esse irmão a ficar de pé. Convida esse irmão a se colocar de pé, porque é assim que Cristo quer vê-lo. Cristo quer vê-lo de pé, Cristo quer vê-lo caminhando, porque Cristo, aquele que era inatingível, que um dia você começou a perseguir, quer morar dentro do seu coração. Cristo quer fazer morada dentro do seu peito. Ele de repente que era inatingível, te fez romper barreiras, e agora mora dentro de você. Leva-me a... É maior. Deus quer morar dentro de você. E você fala: Deus, mas eu estou angustiado, eu estou perdido, eu estou, Pai, totalmente destruído. Não, destruído você não está, querido, porque você está de pé. E Deus, Ele quer falar contigo nessa noite. Deus, Ele quer provar para você que Ele não é inatingível. Deus, Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Você de repente na sua caminhada acabou caindo, se achando destruído, mas Deus quer te levar além. E leva-me além.
a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos aqui desejam ser mais íntimos do seu Pai? Quantos aqui desejam ter mais intimidade com Jesus Cristo? Quantos aqui acham que Jesus Cristo era inatingível, mas que hoje Ele faz morada dentro do seu coração? E você fala assim, olha, eu quero que Jesus Cristo faça morada no meu coração. E eu não estou falando aqui de salvação. Não estou falando aqui de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas por vezes nós, e quando eu digo nós, eu me incluo, nós que já temos uma caminhada com Jesus Cristo, parece que nós não ouvimos mais a voz do nosso Pai. Parece que Ele está distante. Parece que Ele não fala mais conosco. E eu repito a pergunta, quantos aqui querem ser mais íntimos do seu Pai? Leva-me além, além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu quero fazer um convite para você que levantou as suas mãos aos céus, que deseja ser mais íntimo do seu Pai, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, para que nós possamos orar juntos pela sua vida, para que nós possamos pedir para que Deus derrame do céu, da intimidade dEle para contigo, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem reservado para você. De repente você olha e fala, olha, Jesus Cristo é inatingível, mas Jesus Cristo quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Existe um Deus do céu que você pode chegar perto, tocar nas vestes. Ele parece inatingível, mas pode ser tocado. A graça que te empurra, te impulsiona, Jesus está do seu lado. Parece inatingível, parece estar isolado, mas Deus é contigo, Ele fortalece, Ele te conduz. Só parece inatingível. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor, que anseia por um toque, anseia por ouvir a tua voz. Clame ao Rei, ó Senhor. Ore ao Pai nessa noite. Parece inatingível, parece inalcançável, mas está do seu lado e mora dentro de você. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor, que anseia por um toque seu, Pai, que anseia por chegar mais perto de ti, Senhor, que anseia por sentir-se morada do Espírito Santo, Pai, que anseia, Senhor, por ser morada sua, Pai. Mas Deus, parece por vezes que nós, Pai, estamos tão longe de ti, Senhor. O Senhor parece objeto inatingível, Pai. Parece que existe uma multidão ao nosso redor, Pai. Parece, Senhor, que nós jamais chegaremos até ti, Pai. Parece, Senhor, que nós não conseguiremos te alcançar, mas só parece. Ele que tem nos mantido de pé, Ele que tem regado essa planta e ela tem crescido dia após dia na tua presença, Senhor. Somos nós, Pai, somos nós mais uma vez na tua presença, Senhor. Somos nós mais uma vez orando por ti, Pai, pois nós carecemos do teu toque,
Nós carecemos do derramado do Teu Espírito, Senhor. Nós carecemos, Senhor, da Sua visitação, Pai. Porque, Senhor, nós estamos encarcerados, Pai. Parece que nós estamos andando para trás, Senhor. Mas a bem da verdade, Senhor, é que nós temos progredido, Pai. Nós temos progredido no Teu reino. Nós temos progredido na intimidade contigo, Senhor. Nós somos, sim, Pai, atribulados, Senhor. Mas quando nós somos sacudidos, Senhor, quando a onda bate sobre nós, Pai, é que nós buscamos com mais afinco o oxigênio, Pai. E o ar que respiramos, tudo que temos, tudo que somos é o Senhor, Pai. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor, Deus, pode transformar o nosso cativeiro em bênção, Pai. Pode transformar aquilo que de repente parece ser o nosso limitador em algo sobrenatural da manifestação da Tua presença, Pai. O Senhor pode transformar esse momento como sendo um momento que nós no futuro vamos ver o quanto nós progredimos, Pai. Então, Deus Todo-Poderoso, trabalhe em cada coração aqui nessa noite, Pai. Revela-te a cada um deles, Pai. Que cada irmão aqui possa Te buscar em oração, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa Te buscar, Pai, durante as noites, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa Te buscar, Pai, para que o Senhor se revele cada dia mais a Ele, Pai. Porque, Senhor, tantas coisas pareciam inatingíveis, Pai. Parecia que nós jamais seríamos usados por Ti, Senhor. E hoje nós estamos pregando no Teu Evangelho. Parecia que nós não estaríamos mais vivos, mas nós aqui estamos na Tua presença, fazendo da Tua obra, Pai. Quantas coisas pareciam que nós não iríamos alcançar, mas nós alcançamos porque a Tua graça nos impulsionou e nos fez resistir, Pai. Tantas coisas pareciam que nós não iríamos conquistar e nós conquistamos porque o Senhor conquistou primeiro para nós e nos fez alcançar, Pai. Então, Deus, nos sustenta nesse momento, nos sustenta nessa situação, Pai. Nós temos coisas inatingíveis que nós achamos que nós não vamos conseguir, Pai. Mas, Deus, isso que nós temos hoje como inatingível será aquilo que nós voltaremos na Tua presença, Pai. Louvando e engrandecendo o Teu santo nome, com a vitória nas nossas mãos, porque aquilo que era inatingível, o Senhor nos fez alcançar mais uma vez, Pai. O Senhor nos deu a vitória mais uma vez. Então, Pai, derrama da Tua intimidade sobre esse povo, Pai. Derrama da Tua presença, que essas pessoas que aqui estão Te buscando, Pai, possam dia após dia, Senhor, Te encontrar contigo, Pai, ter da Tua presença sobre a vida delas, ouvir da Tua palavra, ser derramada, ser ungida, ser trabalhada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Então se revela a cada uma delas, Pai, de maneira sobrenatural, Senhor. Revela-te a cada uma delas derramando do Teu Espírito, batizando, Pai, convertendo corações, Pai, atendendo orações para que nós possamos alcançar o inatingível. E Deus Todo-Poderoso, revela-te a cada uma delas. É o que eu Te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero convidar você que está aqui na frente a dar a mão para esse irmão que está do seu lado aí. Vamos orar nessa noite. Oh, meu Deus, leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Pai querido, Deus amado, eu quero orar por essa pessoa que está à minha esquerda agora, Senhor. Ah, Deus querido, eu quero interceder por essa vida nesse momento, Pai. Deus querido, Pai amado, derrama das Tuas bênçãos sobre essa vida, Pai. Faz com que essa pessoa seja uma perseguidora Tua, Pai. Que ela vá atrás da Tua presença incessantemente, Pai. Que ela possa Te buscar na madrugada, Senhor. Que ela possa, Senhor, ouvir louvores, Pai. Que ela possa mortificar a carne atrás de Ti, Pai. Que o Senhor possa se revelar a ela, derramar o Teu Espírito, derramar a Tua unção, derramar a Tua presença. Porque, Senhor, cada passo que ela dá na Tua direção, o Senhor vai dar 1, 2, 3, 10 passos na direção dela e vai se revelar sobre a vida dela de maneira sobrenatural, Pai. O Senhor vai fazer o impossível acontecer. O Senhor vai, Pai, se revelar e fazer com que o coração dela, o coração dele, arda de paixão por Ti, Pai, crendo que o Senhor é o Senhor e Salvador da vida dela. Pai querido, Deus amado, eu agora oro por esse irmão que está do outro lado, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor restaure tudo aquilo que se perdeu, Pai. Que o Senhor traga de volta aquilo que ficou para trás, Senhor. Que o Senhor faça renascer, Pai, um fruto de vida naquela terra que parecia seca, Senhor. Que o Senhor traga de volta aquele primeiro amor, Pai. Que o Senhor faça, Senhor, renascer, rebrotar, reflorescer. Que o Senhor traga de volta aquilo que o Senhor perdeu, Pai. Refaz a aliança nessas mãos que estão entrelaçadas nesse momento, Pai. Faz uma aliança
aliança sobrenatural sobre essas mãos que se entrelaçam e intercedem uma pela outra, Pai. Que o Senhor una essas mãos, Pai. Que o Senhor una esses corações, Pai. Que possa existir intercessores, um orando pelo outro, Pai. Que essas mãos que se entrelaçam nessa noite, que exista, Pai, algo do céu sendo derramado sobre essas mãos, Pai. Que faça prosperar para louvor da Tua glória, Senhor. Que faça andar para frente para louvor da Tua glória. Que apesar de parecer encarcerado, que apesar de parecer que está andando para trás, Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor faça prosperar a partir dessas mãos entrelaçadas, Pai. Que o Senhor faça andar para frente, que o Senhor restaure, que o Senhor traga de volta aquilo que de repente ficou para trás, que o irmão falou, agora acabou, eu não quero mais saber. Que a partir dessas mãos entrelaçadas, aquilo que foi perdido volte a brotar e volte a ter vida novamente. Que esse laço seja feito com o sangue de Cristo, que esse laço seja colocado diante de Ti como algo que foi arquitetado no céu, Senhor. Erga as suas mãos ao céu, começa a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite na Tua casa, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua unção que foi derramada. Obrigado pelo entendimento daquilo que o Senhor fez para nós, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom que nos visita, Pai. Nós te louvamos. Exalte ao nome daquele Deus que te trouxe aqui. Exalte ao nome daquele Deus que te colocou de pé mais um dia. Exalte ao nome daquele que é sua força, que eu sou socorro na hora da tribulação. Exalte ao nome daquele que te resgatou, que te libertou das drogas, do cigarro, da bebida, que te colocou de pé, que te sustentado e que te vai fazer caminhar mais uma milha. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor. E agora que nós vamos voltar para a nossa casa, Senhor, que o Senhor coloque na tua segurança sobre as nossas vidas, Pai, e que nós possamos, Pai, chegar em casa, Pai, com a nossa saúde, Pai, com a nossa vida, Pai, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, debaixo e consagrado a Ti, Senhor. Nós te louvamos por esse culto, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço nesse irmão e abençoe a vida dele, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Leva-me a